Há igrejas que é 3D: demônio, dinheiro e doença. Há púlpitos que se exaltam mais a Satanás do que a Deus. Fala-se mais do poder do diabo. Há cidadãos que inclusive chegam a entrevistar servos de Deus. Ele diz, para mostrar a sua grandeza, quão ungido ele é, eles chegam endemoniados. Quem é você que está aí? Ah, sou fulano e tal. Quantos vocês são? Somos 7. Você sabe quem está a falar contigo? Sei, tu és servo do Senhor. Ah, reconhece? E ele começa a dar uma conversa com o demônio, e o povo vai aplaudindo. Mas sabe o que é que está acontecendo? O diabo está a ter ibope nos nossos púlpitos. Não precisamos disso. Basta sabermos que Jesus está presente e o demônio se estremece e vão saindo sem você se aperceber, em nome de Jesus. Show! Vamos dar voz a Jó com a palavra Sua Excelência Jó. Repita comigo: com a palavra Sua Excelência Jó. Vamos dar voz a Jó. A Bíblia diz que em um certo tempo, e há muito tempo, dizem os teólogos, muito antes de Abraão, um homem por nome Jó, no Oriente, que servia e temia Deus, viu sua vida do dia para a noite sair dos eixos, por conta de uma manipulação, por conta de um jogo transcendental, por conta de uma aposta entre Deus e Satanás. E usando a linguagem da Bíblia, no dia em que os filhos de Deus iam para adorar a Deus, o diabo apareceu e Deus disse: de onde vens? E disse Satanás: eu venho de rodear pela terra e passear por ela. E aqui minha versão escuta aqui, vagabundo: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí o diabo disse: é claro, o Senhor o cercou de tantos bens, permita que eu toque nestes bens, vai ver se ele não vai amaldiçoar a Deus. Deus permite a Satanás tal ato. E diz a Bíblia que num certo dia em que Jó estava distante de sua casa, ele recebe a infausta notícia de que os seus filhos e seus bens todos foram queimados por uma calamidade, por um fogo que caiu do céu. Aí começou a desgraça de Jó. No capítulo 2, Satanás volta a apresentar-se a Deus, e Deus torna claro que Jó continuou firme naquilo que Deus dissera que ele era. Aí o diabo evoca, diz assim, argumenta, diz: deixa-me, e ele usa essa expressão, pele por pele, e o homem blasfemará. Deixe-me eu tocar no seu corpo, viverá se ele não vai dessa vez amaldiçoar. Deus disse: toca. Tão somente não toque na vida. Uma palavra entre parênteses, pastor Horto: o diabo, até para ser diabo, precisa de Deus. Pediu permissão para tocar, e Deus disse: está permitido. Se Deus não permite, o diabo não consegue ser diabo. Permitiu, e ele tocou. E Jó, e aí entramos no versículo que nós lemos, numa posição extremamente
mendicante, numa posição difícil, irmãos, asquerosa. Jó foi acometido de uma lepra asquerosa, cheirava mal, seu hálito nem dava para estar ao lado. Ele pegava encaco para raspar-se, ele estava sentado em cima do lixo, e os teólogos dizem, a tradução correta daquele lixo da cinza, de cima da cinza é lixo, estava no lixo, porque aí já é parabólico até. Ele sentou no lixo, quer dizer, é o único lugar para ele estar naquela condição. E eis que 3 amigos, 3 homens, aqui a Bíblia dá o nome de amigos, vieram de lá, porque eram homens que Jó já havia ajudado no seu momento de abastança. E eles chegam, e no versículo 11, onde nós lemos até o versículo 10, e a partir do versículo 11, começa a saga desses 3 amigos de Jó. Eles aparecem, e eles fazem uma coisa linda, acertaram nos gestos, mas erraram na teologia. Acertaram no gesto. Eles chegaram, sentaram-se e viram o estado de Jó e não ousaram falar nada. Calaram-se, acompanharam a desdita de Jó em silêncio. Resolveram condoer-se com ele. Passado um momento, Jó começa, aí no capítulo 3, a usar palavras duras, mas compreensíveis para o seu estado. Eu estou aí para algum lugar, irmãos, caminhem comigo, amém? Eu vou espremer. A Bíblia diz que Jó começa a falar. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E Jó começou a reclamar da sua situação, amaldiçoou o dia em que nasceu, o dia em que se anunciou que era um homem. Ele disse: seria bom se o dia se convertesse em trevas e ele não viesse a existir. Aí os amigos começaram no caminho do erro, pois resolveram consolá-lo com filosofia e teologias completamente erradas. Entraram na chamada teologia da causa moral, em que eles disseram: bom, se você está nessa condição, Jó, é porque você fez isso. Não se justifica isso sem haver um pecado escondido. Sonda bem o teu coração. Deus não permite o seu servo passar por isso se ele não tiver cometido algum pecado. Jó sondava-se e não encontrava pecado nenhum. Eles diziam: não, Deus é justo. Se você se justificar, vai tornar Deus injusto e você justo. Queridos irmãos, com a palavra, Sua Excelência Jó. Quando eu leio o livro de Jó, e como só leio com profundidade por causa do livro que eu estou escrevendo, eu descobri as 7 curiosidades no livro de Jó, muito importante, forte, 7. E dessas 7, há 3 que me chamam e mexem muito com o meu espírito. E eu vou começar agora a falar a palavra do Senhor. 3 grandes curiosidades em torno do livro de Jó. Primeira curiosidade é que Satanás, o diabo, Belzebu, seja lá o nome que o irmão quiser dá-lo, ele só aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. E o livro de Jó tem 42 capítulos. Ele só aparece em pessoa e em menção no capítulo 1 e no capítulo 2. Primeira curiosidade. Do capítulo 3 até o capítulo 42, você não vê Satanás, nem sendo mencionado, nem estando presente. Ele ataca e fica no anonimato. Segunda curiosidade, e ligada à primeira. Do capítulo 3 em diante, até pelo menos o capítulo 36, 7,
entram os 3 amigos de Jó. Isso é curioso? É curioso. E eu vou lhes dizer porquê. Terceira curiosidade. Do capítulo 1 ao capítulo 42, em nenhum momento você vê Jó falando, mencionando, exorcizando, repreendendo, lamentando. Em nenhum momento você vê a Jó falando ou mencionando o nome de Satanás. Em nenhum. Isso é importante para o que lhes falarei daqui a pouco. Primeira curiosidade. Satanás só aparece do capítulo 1 até o capítulo 2. Queridos irmãos em Cristo, por isso é que eu comecei introdutoriamente a falar que estamos a viver tempos em que a igreja tem passado e tem surgido muitas igrejas que têm falhado no alvo. Já não é mais tempo para darmos espaço e darmos lugar a Satanás. Já não é momento, aqui talvez no Brasil nem tanto, em África há infelizmente uma febre de dizeres, qualquer coisa é o diabo, qualquer coisa é Satanás, evoca-se tanto Satanás, que às vezes fala-se, o cristão passa mais tempo colocando na sua boca o nome de Satanás do que o nome do seu próprio Deus. Satanás só tem na história de Jó 2 capítulos. Nos outros capítulos, Jó melhor dizendo, Deus é quem é o objeto do temor, do culto de Jó. As irmãs não estão a perceber. Eu estou a dizer assim, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós somos crentes, nós somos cristãos, e não importa o quanto o diabo faça contra a nossa vida, se ele fizer, nós não vamos lhe dar a importância que ele não tem. Nós vamos dar ao nosso Deus a importância que ele deve ter. Ainda que o diabo lance enfermidade contra mim, vou fazer como Jó. Quem vai estar nos meus lábios é o nome de Deus e não o nome de Satanás. Ainda que o inimigo se levante para atrapalhar a minha caminhada, eu vou fazer de Deus o objeto do meu culto, o objeto do meu lamento, o objeto da minha oração, o objeto da minha busca. Deus, eu estou nas tuas mãos para o bem ou para o mal. Se este mal que se acometeu do meu corpo, o Senhor permite que esteja aqui, o importante é que estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não quiser, ainda que eu queira, o Senhor não vai fazer. Deus é que é determinante na nossa vida e não Satanás. Não vamos dar ao diabo a importância que ele não tem. Mesmo estando doente, é Deus quem vale mais. Mesmo estando desempregado, toda a glória é para Deus. Mesmo estando em luta, é Deus que é Deus em nossa vida. Deixem, amados irmãos, de ouvir tanto e de dar tanta importância a Satanás, porque ele não merece tanto assim. E eu vou lhes provar. Eu vou descer. Posso descer, pastor? Há 2 grandes elogios no livro de Jó, logo no princípio. A Bíblia diz, Deus diz assim: viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Eu queria que Deus me elogiasse desse jeito. Não há ninguém na terra, viste? Deus gabou-se. Deus expôs o seu servo Jó como um troféu. Diz: viste meu servo Jó? Não há ninguém. Ele é o único espécime raro na terra. É Deus elogiando Jó. Agora ouve,
versículo 20 e versículo 21 do livro do capítulo 1 de Jó. Quando a desgraça se abateu sobre os seus filhos e sobre todos os seus bens e perdeu tudo, diz a Bíblia: e inclinou-se Jó seu rosto em terra e adorou a Deus. Adorar a Deus é uma expressão de elogio. Deus elogiou a Jó. Agora é Jó quem elogia a Deus. Não dá a pegar. Deus elogia a Jó quando Jó estava na fartura. E Jó elogia a Deus quando ele estava em falta ou na dor. Eu quero ver quem é que é capaz de vencer um homem que é elogiado por Deus na fartura e que elogia a Deus na dor. Não tem para ninguém. Sabe por quê? Aqui a Bíblia está nos ensinar que quando Deus tem alguém nas suas mãos, a fartura ou a falta não é determinante na vida e na fé dessa pessoa. Ou seja, quando ele tem muito, a sua fé está preservada. Algumas pessoas, quando tem muito dinheiro, se desvia da igreja. Outros não. Quanto mais têm, mais adoram ao Senhor. São como Jó. Deus os elogia na fartura. E quando sopra um vento na família, você pensa que vão abandonar a Deus. Quando estão em falta, vão adorar cada vez mais a Deus. Essas pessoas não são derrotadas por Satanás, nem pela vida. É por isso que eu não acredito muito quando alguém diz: não, Deus não lhe deu, porque Deus sabe que se lhe dá vai se desviar. Nem sempre é assim. Algumas pessoas que quanto mais Deus lhes dá, mais eles adoram e agradecem a Deus, porque sabem que onde eles saíram, onde eles estão, é só o Senhor quem pode ter feito o que eles têm, e eles adoram e glorificam a Deus.